Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marcos Ferrari na área. Hoje vou falar sobre governança e governabilidade, dois termos que se confundem muito e dois termos que aparecem na sua prova e eles são bem diretos, perguntando realmente qual que é a diferença entre esses dois termos, né? O que é governança e o que é governabilidade. Essa é a grande questão que eles cobram da gente, certo? Então vamos lá falar de governança pública e governabilidade. Importante, tá, pessoal? Governança pública. Quando eu falo de governança corporativa, é importante falar isso porque às vezes você pode procurar no Google só governança e aparecer isso. Eu vou falar sobre governance também, que é outro termo que pode ser confundido com governança pública. Mas governança corporativa são estratégias que as empresas utilizam para se relacionar com seus investidores. Exemplo, se você pegar a 3G Capital, né, uma empresa de capital aberto no mercado de capitais, né, na Bolsa de Valores, ela tem estratégias com as quais ela dialoga com seus investidores, certo? O nome dessas estratégias, o nome disso que se faz, é o que a gente chama de governança corporativa. Ponto. Isso cai na sua prova? Não, não aparece, mas se você procurar no Google o que é uma governança corporativa, quer dizer, pode aparecer na sua prova, mas não dentro do arcabouço governança pública e governabilidade. Quando ele cobra governança pública e governabilidade, ele está cobrando outra coisa, por isso que é governança pública. Mas hora ou outra você vai estudar governança e você acaba estudando governança corporativa e achando que os termos são iguais. Não são, perfeito? Então, vamos lá, o que é governança pública? Vem comigo. É a maneira pelo qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais do país com vista ao desenvolvimento. Promover a boa governança e fortalecer a sociedade civil. Perfeito, vamos fazer o seguinte, vamos falar de governança, esse conceito é o seu conceito, vou passar para falar de governabilidade e governance e depois eu comparo esses dois elementos, tá bom? Só para que a gente não fique, falo de um, falo de outro, sem comparar, é complicado. O que é governabilidade, pessoal? Governabilidade são condições sistêmicas. O que? Como sistema político, formas de governo, relações entre os poderes e sistema de intermediação de interesses. Se você quiser escrever, também no seu material você faz assim, ó. Governabilidade são as regras do jogo. Governabilidade tem a ver com as regras do jogo, tá bom? Maravilha, vamos além. Governance é o formato como as políticas organizacionais funcionam. Vem para mim, qual que é o formato político institucional, quais são os processos decisórios, como que funciona a participação. E aí vem a grande chave da nossa aula, que é onde eu queria chegar efetivamente. Porque não adianta falar de uma sem falar da outra sem falar de uma. O que é governança, pessoal? Governança é a capacidade, da implantação das políticas. Enquanto a governabilidade são as condições sistêmicas em relação entre os poderes e os sistemas partidários. A governança é a sua capacidade técnica, certo? Enquanto a governabilidade é a sua capacidade política, certo? O que eu quero dizer com isso? Governança tem a ver com a minha formação, com a minha capacidade técnica para alcançar aquele resultado, certo? Se você vai pegar governos que têm mais capacidade técnica, mais governança, são aqueles governos onde normalmente o gestor ele tem uma boa formação, o gestor ele tem um bom entendimento das regras da administração pública, das formas de contratação, como a máquina pública opera, na forma administrativa. Enquanto a governabilidade tem a ver com a capacidade que esse gestor tem de se relacionar com as demais lideranças, poder legislativo, poder judiciário, lideranças sociais, lideranças econômicas e discutir entre eles a implementação dessas políticas, certo? Então, existe na administração pública
essas duas facetas. De um lado, você tem a sua capacidade de gerir efetivamente a máquina pública, sua capacidade técnica, e do outro você tem a sua capacidade pública de barganhar, de negociar para que as suas políticas sejam implementadas, certo? Porque você tem que perceber que a administração pública é uma grande mesa de interesses. Um lado vai ter lá o pessoal, vamos supor, pró-natureza. Então, vou negociar com essas pessoas políticas, mas eu também tenho os agricultores, eu também tenho as pessoas que querem usar a terra para ter seu sustento. Eu também tenho os empreiteiros, que querem promover o desenvolvimento de suas economias. Então, você tem que negociar entre esses três as políticas. Então, por mais que eu tenha capacidade técnica para fazê-lo, eu também tenho que ter capacidade política para esse ajustamento. Então, governança tem a ver com a capacidade técnica, percebe aqui, de implantar essas políticas da ação estatal, enquanto a governabilidade tem a ver com a capacidade de eu compreender as relações entre os poderes e efetivamente ir no sentido de implementar essas políticas, certo? Qual que é mais importante? Ambas. Ambas são importantes em sentidos diferentes. A governança pública vai me dar os elementos mais formais no sentido de peso técnico, enquanto a governabilidade vai me dar os caminhos dentro da administração pública para que isso possa ser colocado. Pense o seguinte, reforma da Previdência, tá? Reforma da Previdência ou qualquer reforma, reforma do trabalho, reforma trabalhista que o governo Temer propôs. Existe uma lógica de eu analisar a reforma trabalhista como reforma em si, isso realmente vai melhorar as relações de trabalho, ok. Então, vou dar um exemplo, tá? Não que seja a minha opinião, mas a reforma ela é uma reforma tecnicamente boa, ela realmente vai melhorar a vida das pessoas. Feito. Agora eu tenho que pegar essa reforma, que tecnicamente está muito boa, e aplicar. Tenho que fazer com que o Congresso Nacional, tenho que fazer com que todo o Poder Legislativo aceite, tenho que fazer com que o Poder Judiciário também compreenda que essa é uma política pública válida. Então, essa estrutura de bastidores, de negociação, é a governabilidade. Países que não têm governabilidade são países onde você vai ter um bom chefe do Poder Executivo, mas sem braços para fazer, certo? Sem braços para fazer. Muitos, principalmente no Poder Legislativo, onde você tem uma representação, você tem 23 vereadores, né, 512 deputados, um deputado pode dizer, não, eu até quero fazer as coisas, mas os outros não querem, então não tem como fazer. Então, dizer que eu quero fazer as coisas, se fizer, eu tenho capacidade técnica para fazer, então eu tenho governança, mas eu não tenho a capacidade política de barganhar posições para implementar aquela política pública. Certo? Então, basicamente, é essa a diferença que você tem que ter. Governança técnica, governabilidade política. Valeu? Grande abraço. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre accountability, que também aparece na sua prova Vira e Mexe. Até mais. Tchau, tchau.